E chegamos então na hora que a produção e os meus entrevistados têm verdadeiro pavor, que é a hora da pergunta derruba entrevista. É uma pergunta que não está aqui na cola, a gente ganha uma cola que tem que ler todo um roteiro e tal, e quem me conhece sabe que eu não gosto dessas coisas, né, pré-estabelecidas, mas antes da pergunta derruba entrevistado, quem está nos assistindo aí pode estar com alguma dúvida sobre a obra, tal, já foi lá, já pegou o QR Code e ainda assim ficou com alguma dúvida, não tem problema, temos a solução para isso também. Atendimento personalizado, sinopses, 5136006699, WhatsApp, ou pelo Giro Chat que abre ali no site, ou pelo Instagram, de segunda a sexta, das 8 às 23h59, e sábado das 8 às 18, que ninguém é de ferro, e domingo a gente não faz, né? Deixa o pessoal descansar. Mas se tem alguma dúvida, entre em contato com o nosso time, vai ter o maior prazer em te atender. Pessoal, estamos em 2023 e há exatos 30 anos, não em agosto, mas em fevereiro de 93, era lançado um filme, Um Dia de Fúria. Quem não viu, bota lá no... Não sei se tem no Netflix, bota lá no YouTube, que no YouTube tem, com certeza. Com o Michael Douglas, na época ainda bonitão, tá, hoje ele está coitadinho, bem velho, e o Robert Duval, que inclusive já faleceu. O Bruno comentou que o baralho nasceu de uma situação similar, parecida com aquela, e aí fica a pergunta, né? Foi um visionário lá nos idos dos anos 90 que bolou um filme que hoje virou o dia a dia do que a gente... Né? O que era lá uma exceção, que era um americano que foi mal atendido numa lanchonete, puxa uma metralhadora e sai fazendo um estrago na cidade. Hoje a gente vê isso no dia a dia, né? O que está acontecendo na visão de vocês? O que está levando o ser humano a ficar com essa coisa tão introjetada ao ponto de um belo dia explodir, que a gente vê isso diariamente? Não é questão de ter arma, não ter arma. Se a pessoa não tem arma, ela sai na pancada. Se ela não tem, ela pega o tijolo, ela pega o que tem na frente e faz o estrago. O que está acontecendo com as pessoas, pessoal? A pergunta do milhão, né, meninas? O que está acontecendo? Porque realmente é uma situação que, por exemplo, a raiva, como a gente está falando, ela é filogeneticamente selecionada. Nós temos essa emoção desde sempre, né? Nós nascemos com essas emoções, se for pensar. Mas, à medida que a gente vai sendo exposto a situações, essa raiva ela pode sendo modelada pelo ambiente de formas diferentes. Uma pessoa pode aprender que ela só consegue aquilo que ela quer, ou se ela só consegue realmente ter a sensação de justiça quando ela explode, por exemplo, né? E ela agride outra pessoa. Ou então que ela só consegue ter o que ela pede quando ela grita, quando ela bate, quando ela puxa o cabelo do coleguinha, né? Quando ela morde, e aí ela consegue ter o brinquedo da outra criança. Então, como esse comportamento vai sendo incentivado desde pequenos, reforçado, vai mantendo também padrões de raiva, né, de expressões inadequadas da raiva ao longo do tempo. Mas quando a gente fala especificamente de hoje em dia, o quanto as pessoas elas estão utilizando de estratégias disfuncionais, desadequadas da raiva, né, como, por exemplo, algumas pessoas que vão fazer isso que o Ricardo está falando, né, de explodir lugares, bater em outras pessoas, a gente só mostra essa desregulação realmente da raiva. E às vezes a motivação que a gente vai entender quando vai ouvir, né, os relatos que são criminosos, que acabam de ser um crime, dessas pessoas, as pessoas falam assim, fizeram um bullying comigo, em alguns casos, né, fizeram um bullying comigo. A pessoa não queria namorar comigo, né, não queria namorar. Eu pedi algo e não foi. Né? Parece que tem uma baixa de tolerância à frustração muito alta, também em alguns casos. Por outro lado, a gente também vê que existe também uma falta de preparo social em relação à empatia. O quanto que as pessoas não conseguem ser empáticas umas com as outras ao ponto de fazer bullying com outra pessoa. Isso não justifica, por exemplo, o comportamento de sair batendo nos coleguinhas ou acabar com a vida dos coleguinhas. Né? Mas mostra como a nossa sociedade, de uma forma geral, ela ainda está muito adoecida
nesses elementos básicos, né, sociais, empatia, respeito e outros valores de convivência, né, que podem ser importantes. O que vocês acham, meninas? Eu acho que, assim, é bem interessante isso tudo que vocês estão trazendo. E até eu achei curioso quando você comentou da data, né, do filme, porque eu lembro que o livro do Prisoners of Hate, do Beck, ele é mais ou menos da mesma época, né? Então talvez começou ali uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a raiva. E o Beck, nesse livro, ele traz um pouquinho também sobre como que a raiva ela pode ter aspectos macroculturais, porque às vezes a gente foca um pouco nesse aspecto mais micro, que é super importante, né? O Bruno trouxe aí algumas ponderações incríveis, mas a gente também tem alguns aspectos que dizem, por exemplo, por que surgem grupos de ódio, por que surgem, por exemplo, comunidades que incentivam, né, massacres e coisas do tipo. E a raiva também, ela pode ser um fenômeno que ela vai além só da emoção. Que aí a gente começa a ter também esses movimentos culturais que nem sempre são saudáveis, né, para o nosso mundo como um todo. Eu acredito que até a data aí dos anos 90 foi quando começou a ter essas discussões um pouco mais acaloradas sobre, por exemplo, situações de terrorismo e afins. Então, acho que foi um assunto que estava muito em alta na mídia. E agora, talvez, essa raiva cultural ela apareça de outras formas, né? Que nem, por exemplo, hate na internet, coisas do tipo. Mas é interessante ver como que esses fenômenos eles ultrapassam a esfera só do pessoal. E como que é importante, né, quando a gente vai fazer uma prática baseada em evidências na nossa clínica, a gente entender também que esse aspecto cultural e social ele é uma das pontas do tripé. E que a gente precisa estar versado no mundo ao nosso redor. Então, acho que o filme, por exemplo, ele é uma ótima maneira da gente entender coisas que marcaram um tempo. Tem até um episódio muito legal de Black Mirror, que eu não sei se vocês já viram, acho que na terceira temporada, de uma personagem que basicamente eles têm um score lá que é meio que nem no Uber, assim, de 0 a 5, como você é um membro bom da sociedade. E qualquer demonstração de raiva, eles perdem um ponto. E aí tem um momento que a personagem principal, ela chega num... Spoiler, assim, né? Mas ela chega numa explosão. E é justamente assim como que as redes sociais também, essa necessidade de performance, hoje em dia, podem levar a uma explosão também. E algo muito importante, assim, ninguém nunca vai, talvez, né, ter um acesso de raiva totalmente do nada, a pessoa era totalmente equilibrada e saiu batendo em todo mundo depois de ir numa lanchonete ou então depois de receber um hate no Instagram. Geralmente existe ali toda uma história dessa pessoa, uma história de vida, uma história também até do ponto de vista cognitivo ali, de como os esquemas, crenças e modos foram se formando, que vão conseguir explicar por que nesse momento aquilo foi o estopim. Que nem a Ana falou, né? Por que o baldinho extravasou justo naquele momento? Tinha muita coisa antes dentro, né? Uhum. Então, assim, complementando tudo isso, porque não é um motivo só, né, que leva a isso, mas a gente até tem um ditado, a melhor defesa é o ataque. Então, socialmente, às vezes, isso é incentivado, as pessoas muitas vezes não querem ser passadas para trás, elas acham que elas precisam tomar conta ali dos direitos delas, e elas reagem dessa maneira. Hoje, a gente tem essas relações mais superficiais, as coisas são muito rápidas, então essa dificuldade também de parar, acalmar, prestar atenção. Às vezes a pessoa sente que não tem tempo de fazer isso e simplesmente reage com a primeira emoção que vem. E se a gente parar para pensar, dói menos, a princípio, a gente reagir com raiva do que a gente reagir com vergonha, com tristeza, com culpa. Então, por isso, né, naquele momento, ser melhor para a pessoa agir daquela maneira, isso também pode incentivar essas explosões de raiva. E depois, até esperado, né, que se sinta culpa, se sinta vergonha daquilo que foi feito. Mas a gente tem uma tendência a fugir daquilo que dói. Então, né, que não é raiva, mas vamos pensar. Eu tenho medo de elevador, então para eu não lidar com o meu medo, eu vou de escada, mas o medo continua ali. Então, para eu não sentir que alguém me machucou, eu vou lá e machuco de volta. É uma das coisas que a gente tem hoje, né, que é essa falta também de preparo e de disposição para lidar com essas emoções. Aí, trazendo esses aspectos socioculturais, né, inclusive aquilo que a Ana falou de gênero anteriormente, né, que envolve como que esses estereótipos de gênero também são construídos e como que a socialização, principalmente de homens, ela tolera mais a raiva do que a outras emoções. Por exemplo, os homens podem
facilmente sentir raiva. É aceito porque tem uma ideia errada, né, errônea, de que a raiva significa força. Agora, se esse homem demonstra tristeza, não, é fraqueza, é vulnerabilidade. Então, o que há na expressão da raiva, das emoções, que às vezes são vulnerabilidade por meio disfarçado de raiva, é muita coisa, né? E se a gente perceber esses dados ainda de como que acontecem, né, tanto ações mais abruptas de autoextermínio, quanto mesmo de comportamentos violentos, me parece que aparece muito mais essas ações mobilizadas por homens do que por mulheres. Não que as mulheres não possam ter essas ações, mas parece mais que às vezes os homens utilizam essas estratégias mais efetivamente. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!